Terceira via aponta Ciro e Moro para presidente. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. Estamos gravando aí uma série de vídeos acerca das manifestações do dia 12 de setembro, fora Bolsonaro, aqui na Praça 15, em Florianópolis. E a gente vai fazer esse vídeo, né, em complementação às manifestações do dia 12, e vamos fazer alguns comentários aí do que a gente pôde absorver, conversando com os manifestantes no dia, né, do Fora Bolsonaro, do dia 12 de setembro. E então, pessoal, vamos comentar acerca aí das manifestações do dia 12 de setembro. E nem Lula e nem Bolsonaro, dizer que busca-se uma terceira via, né, que venha se opor, né, a esta grande polarização que se vive no país. Bem, pessoal, só a título de esclarecimento, né, a manifestação do dia 12 de setembro, ela foi convocada pelo MBL, junto com o Vai Pra Rua, Livres e alguns partidos políticos como o PSDB, o Novo, PDT, o DEM. E eu gostaria de deixar claro aqui que o PT e o PSOL, eles não participaram, como partidos políticos, eles não participaram da manifestação, até mesmo porque a manifestação previa nem Lula e nem Bolsonaro, né? Dessa maneira, o PT e o PSOL acabou se afastando dessa manifestação, o que realmente diminuiu bastante o número de participantes. Mas então, pessoal, a gente vê no vídeo, né? O pessoal fala, inclusive a gente comenta que o PT e o PSOL participaram da manifestação, mas na verdade alguns, né, manifestantes que eram petistas foram na manifestação apresentar o seu descontentamento, né? Quer dizer que a manifestação, ela era uma manifestação bastante democrática. Todas as pessoas que se opunham, né, ao Bolsonaro, elas participaram. Então a gente viu lá, tinha petista, tinha gente do PSOL, tinha gente do Novo, tinha gente do DEM, tinha gente que votou no Bolsonaro e estava lá se manifestando, que está arrependido de ter votado no Bolsonaro. Então tinha gente de centro, da esquerda, de centro-esquerda, sendo que aqui em Florianópolis o PDT foi o único partido de esquerda que realmente participou das manifestações, inclusive fez uma chegada triunfal, né, na manifestação. Está aqui no vídeo, né? Já está no canal, já tem o vídeo lá da chegada do PDT com as suas bandeiras, as suas faixas, e lançando então a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República para o ano que vem, né? Pessoal, a campanha está longe, a gente sabe disso, ainda falta mais de um ano, mas é preciso se ter, né, um nome para essa terceira via. E nesse sentido, a gente vai fazer o vídeo de hoje, né? Sempre parabenizando, né, a todos os participantes, né? Parabenizar o MBL, né? O MBL, uma juventude, muito bonito, né? Ver a participação da juventude discursando, a juventude participando ativamente da política, dando um claro sinal de renovação, né? Um partido novo, com bastante jovens também, muitas mulheres, jovens. Então foi muito bacana, assim, a manifestação. E a gente vê a mídia falando aí, né, que foi uma manifestação inexpressiva. Eu já discordo, né? Eu já vi que no impeachment da Dilma, as primeiras manifestações foram pequenas também. Então não se enganam que a manifestação, ela não foi pequena conforme a mídia retrata, né? O meu entendimento é que foi uma manifestação aí que teve uma conotação nacional, né? Já mostrando a grandeza do movimento. A gente vê aí quase 20 capitais, né, mobilizadas, e claro que a Avenida Paulista, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, algumas capitais, né, com maior população, elas têm uma expressividade maior. Mas aqui em Florianópolis foi bacana de ver a juventude participando, né, as mulheres participando, as jovens, né, e um ato democrático, né, realizado em praça pública, com toda a transparência, um ato sem violência, né, com muita paz, né, com
com muita educação, o pessoal foi lá, se manifestou, né? Eu acho que essa é a grande expressão da democracia, é o povo na rua falando as suas ideias e expondo os seus pensamentos, livremente, né? E o MBL, né, ela fez o fora Bolsonaro, nem Lula e nem Bolsonaro, mas a gente nota que a pauta ela foi mais voltada ao fora Bolsonaro, né? E o MBL, eles trataram de uma pauta bastante extensa, né, pessoal? A gente não tem como comentar tudo, mas a gente vai relatar aí alguns aspectos, né? O MBL, né, o Vai Pra Ruas, o Livres, todo o Partido Novo, o DEM, todo mundo, né, comentou a respeito da pandemia, né, das 500 e tantas mil mortes, né, caminhando para 600 mil mortes, quase 20 mil mortes aqui em Santa Catarina. Comentou sobre a participação do presidente, né, e fez várias críticas, né, à condução da pandemia, tratou da questão da vacina, né, na demora pelas vacinas, tratou a questão da cloroquina, que foi indicada sem ter seu uso, né, essas questões que a gente vê bastante na mídia, né, mas falou também da ameaça à democracia, né, da negativa do presidente em descumprir decisões judiciais, falou que a nossa democracia corre um sério risco, né? Principalmente pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro, fora Bolsonaro, né? E então várias pautas, o pessoal falou da inflação, dos preços dos alimentos, que está insuportável, né? Do aumento da pobreza, do aumento dos moradores de rua, todas essas pautas sociais, né? Falaram do preço da gasolina, falaram da questão do Temer, né? Da interferência do Temer, da carta do Temer, né? Que aquilo pegou muito mal, aquele acordo mal explicado, né? Enfim, pessoal, foi uma pauta bastante grande e que a gente dá parabéns aí pelo movimento, né, do MBL, juntamente com todos os partidos que participaram, né? Todo mundo, né? O Novo, o DEM, PSDB, o PDT, Vai Pra Rua, o Livres, vários segmentos da nossa sociedade participando lá, né? Inclusive com vários petistas insatisfeitos, eu vi bolsonaristas insatisfeitos, eleitores que votaram no Bolsonaro estavam lá se manifestando, eleitores que votaram no Lula, né, e no Haddad estavam lá se manifestando. Enfim, pessoal, foi um ato bastante democrático e que agregou, né, todos que se encontram, né, insatisfeitos com o governo Jair Bolsonaro, fora Bolsonaro. E a pauta, né, a gente via lá nas camisetas, né, nem vermelho e nem fascista, nem Lula e nem Bolsonaro. E nesse sentido, pessoal, a gente conseguiu extrair da manifestação que existe uma corrente muito grande, né, para se quebrar essa polarização. A polarização entre o Lula e o Bolsonaro, né, ela é muito prejudicial ao país. A gente nota, né, que o pessoal realmente falou bastante sobre uma terceira via e comentaram, né, pessoal, que a polarização ela só interessa ao PT e ao Bolsonaro. O pessoal falou, a gente conversando com os manifestantes, eles diziam, né, o Bolsonaro ele sobrevive do PT e o PT sobrevive do Bolsonaro. Ou seja, o PT alimenta o Bolsonaro e o Bolsonaro alimenta o PT para criar essa polarização e assim afastar as demais legendas do pleito, né, do próximo ano, né, 2022. Então isso aí ficou bem claro, né, que o PT, tanto o PT quanto o Bolsonaro, eles se retroalimentam. Eles fazem questão de se retroalimentar e assim eles permanecem polarizados, garantindo a disputa entre os dois, né? E ambos assim afirmam que ganha a eleição, né? Tanto o Bolsonaro afirma que ganha a eleição, assim como o Lula, né, e os petistas afirmam que no segundo turno aí o Lula ganharia facilmente, alegando que ele está na frente das pesquisas e tudo isso, todo esse cenário que a gente vem acompanhando. Em cima disso, pessoal, a gente está gravando esse vídeo, né, que tem esse enfoque, né? Terceira via aponta Ciro e Moro para presidente. Quer dizer que nem só o Ciro e o Moro são nomes, né, dessa terceira via. A gente vê que existe vários nomes pelo país, né, mas a gente nota que são nomes que realmente eles não têm uma expressão política capaz, um nome forte, né? Uma terceira via ela tem que vir revestida de um nome de bastante força, de bastante peso, né?
E a gente nota que tem muitos nomes aí apontados, né? Mas a gente separou esses dois assim a princípio, né, pessoal? A eleição tá longe, tá para sair vários nomes novos aí, a gente tá acompanhando, mas a gente nota que uma terceira via, ela hoje, né, os candidatos mais fortes, assim, com nome de maior expressão, para enfrentar Lula e Bolsonaro nessa terceira via, seria realmente o ex-ministro Sérgio Moro, né, o ex-juiz Sérgio Moro e o Ciro Gomes, né, pelo PDT. E agora a gente não sabe, né, se o ex-juiz vai aceitar sair candidato, se ele não vai aceitar. A princípio ele nega, né? Mas a gente tem sempre essa esperança de ele poder vir concorrer às eleições para a presidência da República no ano de 2022. E a gente nota aí, são vários nomes, a gente conversando, o pessoal mesmo, manifestante mesmo, citaram para mim vários nomes, né? O Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, tem o João Dória, que é governador de São Paulo, né? Tem o Amoedo, que é representante do Novo. São vários nomes que a gente vê aí, né? Tem aí aquele apresentador de televisão, José Luiz da Atena, tem se apresentado como uma terceira via, tem aparecido até nas pesquisas aí do Datafolha, né? Inclusive com uma boa representatividade. Então a gente vê vários nomes, pessoal, né? A gente pede até desculpa se esquecer de algum nome, né? Mas realmente são vários nomes assim que estão na mídia, né? Mas a gente nota que para ter uma terceira via vencedora, você tem que ter um nome de peso, um nome de força, né? Eu acho, na minha opinião, agora vou dar a minha opinião, eu acho que a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro é a candidatura mais forte que representa com maior força essa terceira via, né? Por tudo que tem acontecido, pelo banho de justiça que ele deu no nosso país, né? No combate à corrupção, a Operação Lava Jato aí, ela teve uma abrangência internacional, inclusive, né? Colocou uma série de políticos e de empresários na cadeia, resgatou bilhões, né, roubados da Petrobras e roubados na corrupção, né? Dentro daquele esquema do PT aí, né? E do Petrolão e tal. Então, assim, eu noto, assim, na minha opinião, que realmente é um nome de peso, né? Tanto que quando a gente fala no Moro presidente, os bolsonaristas e os petistas ficam tudo meio quieto, né? Porque sabe realmente que ele é uma opção, uma das melhores opções para a terceira via aqui no nosso país. Mas assim, pessoal, terceira via aponta Ciro e Moro, né? Como os melhores, né? Cotados assim para ser os representantes dessa terceira via. E assim evitaria essa polarização, né? Porque o PT ele se alimenta do Bolsonaro, o Bolsonaro se alimenta do PT, os dois se retroalimentam, né? E quanto mais cresce essa polarização, a terceira via vai cada vez perdendo mais força. E realmente, quando a gente fala em Sérgio Moro presidente, a gente nota aí que abala as estruturas de todo o nosso Brasil, né? Porque realmente é um nome de bastante força, é um nome de bastante peso. O Brasil deve muito ao ex-juiz Sérgio Moro, né? Pelo banho de justiça, né? Que ele deu no nosso Brasil, uma esperança muito grande no combate à corrupção. A gente vê aí que no governo Bolsonaro a Operação Lava Jato sofreu um desmonte muito grande, não se vê mais falar na Lava Jato, né? Bem dizer, a gente assistiu o enterro da Lava Jato e o próprio STF ressuscitou o Lula, né? Absolvendo ele, tornando ele elegível, né? Enfim, pessoal, a pauta aí é bastante extensa, né? Mas para a terceira via, a gente nota aí que o Brasil caminha para esses dois nomes, né? O Sérgio Moro e o Ciro Gomes, já com bastante, assim, dois candidatos, um pela esquerda e o outro mais conservador, pela direita, né? No caso, o Ciro Gomes, ele vai absorver mais eleitores do PT, né? E eu já noto que o Sérgio Moro ele vai absorver mais candidatos do Bolsonaro. Então realmente não interessa nem para o PT e nem para o Bolsonaro uma terceira via muito forte, né? E a gente está notando aí que são vários candidatos que estão se lançando, né? Em nome dessa terceira via. Agora mesmo com a CPI
da Covid, lá no Senado, a gente está vendo lá alguns presidenciáveis lá, Simone Tebet, né? Talvez se lançando como uma opção para a terceira via. Enfim, pessoal, são vários nomes assim que a gente está vendo surgir, né, na mídia com esse objetivo da terceira via. Mas a gente nota aí, pessoal, no que eu pude retratar lá, né? Até mostrando que a própria chegada do PDT tá lá no vídeo, lá na playlist lá, Fora Bolsonaro Floripa. Clica lá na playlist e você vai ver lá o vídeo, né? Aonde a chegada do PDT na manifestação, né? Com as suas bandeiras, as suas faixas. A gente nota que o PDT aí com o Ciro, ele é um partido já bem estruturado a nível de Brasil, ele já tem uma história política, né? Ele já foi ministro do Fernando Henrique, ele já tem uma história política desde o pai dele, né? O Ciro Gomes, lá do Ceará, né? Então já foi ministro do PT também, já foi ministro do Fernando Henrique, tem uma bagagem política muito grande, está no caminho, né, no caminho da presidência já por várias eleições. Então é um nome muito forte, mas ele bate muito com o petista, né? O problema do Ciro é que ele não consegue o apoio do Lula. Se ele tivesse o apoio do Lula, né, vai que dessa vez o Lula sai candidato, né? Vai que dá certo do Lula concorrer às eleições, aí o Lula não vai abrir mão e aí eles vão dividir essa parcela de voto da esquerda, né? E o Sérgio Moro em se lançando candidato, da mesma maneira que o Ciro ele vai buscar os votos do Lula, porque o voto do Bolsonaro dificilmente vai votar no Ciro e dificilmente vai votar no Lula. E o voto do Lula dificilmente vota no Moro e dificilmente vota no Bolsonaro. Então, se o Moro saia pela terceira via, ele vai enfraquecer muito a candidatura do Bolsonaro. E o Ciro, né, como candidato, ele tira aquela parcela de voto que poderia ser do Lula, ele acaba absorvendo para a candidatura do Ciro. Mas assim, são duas vias, né, que eu noto assim que são duas terceiras vias bastante interessantes, né? Quer seja o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, com toda a sua reputação, a sua história ilibada, né? Como juiz aí, um banho de justiça, a Operação Lava Jato. O Brasil está sentindo muita falta do ministro Sérgio Moro. O Brasil sentiu muito quando o ministro Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, né? Ali foi um enfraquecimento muito grande da Lava Jato. Aos pouquinhos a Lava Jato foi se deteriorando, né? Foi se acabando. E aquilo causou muita tristeza, muita gente já ficou com o pé atrás com o governo Bolsonaro, né? Assim que o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, a gente viu que o Bolsonaro ele foi se afastando, né? Mais dos conservadores e foi indo mais em direção do Centrão. E a gente vê hoje o Centrão aí, né? O ministro da Casa Civil do PP, o Ciro Nogueira, né? A gente nota aí que já tem a esposa do Arruda lá dentro do Planalto do Planalto. E o PP vem tomando corpo, né? O Centrão vem tomando corpo do governo. E isso está pegando muito mal, né? Porque o eleitor votou por uma mudança, né? Bolsonaro vivia falando da velha política, que agora é a nova política. Aí me chama o Temer para fazer uma carta para ele, né? Quer dizer que o Temer é o legítimo representante da velha política, né? Então fica tudo muito assim, uma cortina de fumaça muito grande, né? E o povo tá aí, né? Meio indeciso, ó. Eu tava na manifestação lá, muito embora o PT e o pessoal não tenham patrocinado, né? Não tenham participado, né, da manifestação, mas tinha lá vários petistas, né? Com as suas queixas, né? Tinha lá pessoal que votou no Bolsonaro, tava lá na manifestação, tava insatisfeito. Quer dizer que foi assim, a gente conseguiu juntar na manifestação ali todos os tipos de ideologia, né? Cada um respeitando a sua ideologia, o seu plano de governo, PDT com a sua ideologia, o seu plano de governo, o Novo com a sua ideologia, o seu plano de governo, o DEM, mas unidos todos, né? Por essa terceira via, né? Eu notei isso aí, foi a leitura que eu pude fazer, né? Pessoal, o Brasil está muito polarizado, essa polarização é muito prejudicial para o país, a polarização só interessa ao PT e ao Bolsonaro, a gente nota que existe um fomento muito grande da polarização, porque aí você consegue eliminar todas as outras opções, né, de planos de governos para a presidência da República. E nasce aí a opção dessa terceira via, sendo um dos lemas da manifestação, né?
nem Lula e nem Bolsonaro. Vamos acabar com a polarização, vamos ter um novo candidato, vamos ter uma terceira via, vamos ter um candidato, mas que precisa ter nome, né, pessoal? Não adianta colocar uma pessoa com pouca expressão política, que aí realmente não vai ter condição de enfrentar um Lula e um Bolsonaro, né? Que são dois candidatos fortíssimos, a gente tá vendo aí, né? O PT aí, segundo as pesquisas aí, né, tá na frente até do Bolsonaro, e a gente tá vendo o presidente Bolsonaro com bastante apoio, né, dos conservadores, dos patriotas, né, mas a gente tá vendo também que tem muita gente insatisfeita, né. Bolsonaro, a gente notou que aquele conservador, né, aquela ala mais ideológica, ela foi ficando de lado, ela foi sendo abandonada, e aí os bolsonaristas vão desembarcando também. O Bolsonaro se elegeu com 58 milhões de votos, é bem verdade, mas muitos desses votos a gente deve ao juiz Sérgio Moro, a gente não sabe quanto disso, né, mas uma grande fatia, né, dos votos do presidente Bolsonaro vieram, né, por causa do juiz Sérgio Moro. Então, realmente, o ex-juiz Sérgio Moro tem um poder político muito grande no país. Ele tem um nome, né? Ele tem um nome de peso, porque ele tem serviços prestados, né? São relevantes serviços prestados ao Brasil. O trabalho que o juiz Sérgio Moro fez, eu acho que nunca mais a gente vai ver um juiz que tem assim a competência e a coragem que teve o juiz Sérgio Moro para desenvolver todo o trabalho feito pela Operação Lava Jato, né? Contra tudo, contra todos, né? A gente sabe aí que é um sistema bastante corrupto, né? E que a corrupção é um câncer maldito que acabou com o Brasil. E realmente a gente nota que o nome do ex-ministro Sérgio Moro é um nome de bastante peso. Assim como também, guardada as proporções, né? O nome do Ciro Gomes também, né? Que tem a sua história política, né? Que nem eu falei, ele já vem de uma família tradicional da política, já foi ministro lá do Fernando Henrique, da Economia, lançou o Plano Real, depois foi ministro do PT novamente, né? Então é um nome de peso, né? Tá num partido grande, é um partido bem estruturado. A gente viu aqui em Florianópolis o PDT chegando com chave de ouro, né? Chegou a turma do PDT na manifestação ali, foi muito bonito aí de ver a chegada do PDT. O PDT aí representando a esquerda, né? Porque o PT e o PSOL não aderiram ao movimento, à manifestação, mas o PDT foi lá, representou a esquerda, subiu no palanque, falou, com ideologias diferentes, mas em nome de um bem comum, né? Que é, no caso, fora Bolsonaro e o Brasil buscar aí então essa terceira via. Terceira via aponta Ciro e Moro para presidente. Manifestações 12 de setembro, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. MBL vai para a rua, Livres, Partido Novo, DEM, PDT e vários, né, insatisfeitos, né? A gente viu aí que a manifestação ela conseguiu agregar uma grande maioria dos insatisfeitos, né? Tendo aí insatisfeitos da extrema direita, insatisfeitos da direita, insatisfeitos do centro, insatisfeitos da esquerda, da extrema esquerda, do centro-esquerda. O que não faltou foi gente insatisfeita, pessoal. Então é isso, pessoal. Se inscreve lá no canal, né? Dá um like, compartilha os vídeos. E tá lá uma playlist lá, Fora Bolsonaro Floripa, aonde terceira via aponta Ciro e Moro para presidente. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.